e estaremos dando continuidade à nossa série Fim de Ano. Tudo deve ser fácil. Vamos fazer a leitura hoje, iniciando aqui na página 534. Para quem tem um livro aí. É maravilhoso saber que tudo que eu sinto é resultado do meu próprio padrão de crenças. Que eu sou o centro da minha própria cadeia de eventos e que, conforme as mudanças acontecem em mim, elas acontecem no mundo ao meu redor. O mundo apresenta diferentes aspectos conforme se diferem os nossos estados de consciência. De acordo com o que muda os nossos estados de consciência, o nosso mundo muda. De acordo com o estado de consciência que estamos nesse exato momento, as coisas se apresentam de acordo com esse estado de consciência. Você vai entender logo em seguida. O que vemos quando estamos associados a um estado não pode ser visto quando assumimos outro estado. Vou dar um exemplo aqui. Existem infinitos exemplos, mas eu vou dar esse aqui. O que vemos quando estamos associados a um estado não pode ser visto quando assumimos outro estado. Por exemplo, digamos que uma pessoa esteja apaixonada. Ela está em um estado de apaixonado. Com isso, ela não consegue ver o que as outras pessoas veem, porque ela está envolvida dentro de um estado. E depois que essa paixão acaba, ela consegue ver com mais lucidez e clareza fora daquele estado. Isso aqui foi um exemplo. Mas isso pode servir para dinheiro, né? Se a pessoa está em uma situação financeira muito ruim, ela está operando dentro de um estado que ela tem as suas convicções, que ela acredita que é aquilo ali de fato o mundo. E aí ela só enxerga dentro daqueles parâmetros. Porém, se um dia ela sair daquele estado, ela vai ver que ela tinha condições de sair dali antes, mas ela não estava conseguindo ver um estado diferente dentro do que ela estava operando. Por estado, eu digo que tudo o que o homem acredita e concebe como verdade. Nenhuma ideia levada à mente pode se realizar a menos que a mente aceite. Quando ele diz aqui, a menos que a mente aceite, está falando da mente subconsciente, né? Tudo que uma pessoa leva à mente, que ela começa a pensar, se ela convencer o subconsciente, isso acaba se materializando. Se ela convencer o subconsciente. Nenhuma ideia levada à mente pode se realizar a menos que a mente aceite. Porém, se a mente não aceita, não se realiza. Essa aceitação depende do estado ao qual estamos associados no momento em que essas ideias se apresentam. Eu estou aqui falando para você que as coisas devem ser fáceis. Mas talvez dentro do estado que você está operando nesse momento, você não consegue ver isso, você não consegue entender isso. Mas daqui a algum tempo que você começar a sair desse estado talvez atual agora, você vai começar a enxergar com outros parâmetros. Esta aceitação depende do estado a qual estamos associados no momento em que essas ideias se apresentam. O mundo se revela de acordo com os estados aos quais a sua imaginação se une. É o estado através do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos. O homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são em virtude dos estados através dos quais eles enxergam o mundo. Eu já falei aqui em um vídeo, há um tempo atrás, que todo ser humano tem a mente exatamente igual. Todo mundo tem a mesma mente, exatamente igual. Tanto o cara que seja branco, negro, alto, baixo, mulher, tanto faz. A mente é igual. Porém, cada pessoa tem uma mentalidade diferente.
E é essa mentalidade que determina o mundo em que ela vive, determina as circunstâncias e os eventos. E aí ele diz aqui, ó, o homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são em virtude dos estados através dos quais ele enxerga o mundo. Esses estados é que determinam o mundo da pessoa e não o contrário. Vamos aqui fazer uma linha de raciocínio lógico de como que um homem de sucesso pensa, um homem rico. Esse homem, ele pensa o tempo todo em como que ele vai desenvolver um produto melhor, em como que ele vai vender esse produto em massa, como que ele vai crescer os negócios dele ou as empresas, como que ele vai fazer um melhor investimento, como que ele pode se associar a outros negócios de sucesso. Enfim, ele passa totalmente envolto a isso. Onde é o mercado que está dando mais lucro? Como tem uma forma de se ganhar um dinheiro maior e de uma forma mais rápida que outra? Enfim, essa pessoa, ela vive o tempo todo procurando isso, buscando isso. Como servir melhor, como vender mais. Essa é a mentalidade de um homem rico. Percebe? Mesmo quando ele era pobre, ele foi com essa mentalidade, se desenvolvendo, e cada vez mais e mais. E assim ele foi moldando o mundo dele. Não foi o mundo que foi moldando ele. Ele foi moldando o mundo. Já o homem pobre pensa ao contrário. O homem pobre começa a pensar nas dificuldades, nas barreiras, nos empecilhos, a falta de estudo que ele tem, a falta de dinheiro que ele tem. Ele começa a pensar que ninguém iria comprar dele, que ninguém vai aceitar a ideia dele e que ele é um pobre coitado. E toda uma gama de coisas que ele cria em sua imaginação, que ele cria na sua mente. E ele se convence disso. Consequência, ele não sai do lugar devido a esses estados, essas crenças, essas convicções. Ele diz: se eu tivesse dinheiro, eu faria. Se eu tivesse alguém que me ajudasse, eu faria. Se eu tivesse estudos, eu faria. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu faria. Percebe? Já o cara de mentalidade rica, ele não pensa nos obstáculos. Ele pensa como farei melhor, como vou vender mais, como vou ampliar mais os meus negócios, como eu vou progredir mais, como eu vou contribuir com a vida de mais pessoas. Percebe? É diferente a linha de raciocínio. O homem bom, ele tem bons pensamentos. E o ladrão? O ladrão é o mesmo cara, com a mesma mente, só que fica pensando assim: a sociedade é injusta. Ninguém me ajudou quando eu era criança. E agora eu vou roubar dos ricos. E pior que não só dos ricos, né? Rouba dos pobres também, porque o ladrão, ele rouba o celular, rouba, enfim. E tem um ladrão rico também, né? Políticos e outros, que falam: eu vou conseguir da maneira mais fácil, eu vou tomar de quem já tem. E se nutre da raiva, né? Daquele ressentimento, daquela fraqueza que para ele é uma força, e pensa assim o tempo todo, o dia todo pensando, maquinando como que vai fazer, como que vai planejar um assalto, como que vai planejar aquele outro, e ele se transforma nisso. Então ele diz aqui, ó, o homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são em virtude dos estados, através dos quais ele enxerga o mundo. Da distinção entre esses estados depende a distinção entre os mundos desses homens. Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles. Nós estamos nesse planeta, todo mundo junto, mas o mundo é completamente diferente para cada pessoa. Como é que pode? Nós estamos em uma cidade e essa cidade tem tudo, né? Tem as mesmas oportunidades. Porém, tem homens pobres, homens mais ou menos, homens totalmente na miséria, ladrão. Tem pessoas de todos os níveis, todas as classes, e no mesmo lugar. Não era que para todos ser o mais próximo possível um do outro? Como é que existe essa disparidade, essa desigualdade?
pelos seus estados de consciência, aquilo em que cada um acredita. Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles. Percebe? Não são os comportamentos e as ações do homem que devem ser adequados, mas sim o seu ponto de vista. Quando você muda o seu ponto de vista, tudo no seu mundo passa a mudar. Mudanças externas são inúteis se o estado interior não for alterado. O sucesso não é obtido se imitando as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamento. O homem pobre, ele pode até vestir uma roupa emprestada ou alguma coisa do tipo de um homem bem-sucedido, mas ele jamais será por ele fazer isso. Mas se ele, sendo pobre, adotar o mesmo nível de pensamento do homem bem-sucedido, ele se transforma nesse homem. Com o tempo ele vai se transformando. As coisas não acontecem de um dia para o outro, é um processo. A mudança começa hoje, mas pode ser que você vai ver um resultado significativo mesmo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos ainda. Mas tem que haver um começo, percebe? O sucesso não é obtido se imitando as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamentos. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre fingir. E fingir é isso, você vai fingir no mundo físico, né, estar vivendo aquilo que você quer viver. Mas você deve se convencer internamente, o seu mundo interno, e a pensar dessa forma. Você vai passar a pensar, imaginar e acreditar a partir dessa forma. E você vai se transformar cada vez mais e mais nisso. Se nós nos desconectarmos de um estado, poderemos a qualquer momento ver as condições e circunstâncias ligadas a eles desaparecerem. Eu falei no início do vídeo que uma pessoa que está apaixonada, ela está dentro de um estado. Porém, no momento que a paixão vai embora, ela se desconecta daquele estado e o mundo dela passa a ser outro. É onde está aqui, ó. Se nós nos desconectarmos de um estado, ou seja, desconectar do estado de apaixonado, que foi o exemplo que eu disse, poderemos a qualquer momento ver as condições e circunstâncias ligadas a ele desaparecerem. A pessoa muda completamente. Ela estava se comportando, né, como um apaixonado, fazendo as coisas que um apaixonado faz, vivendo toda aquela vida de um apaixonado. Se a paixão acabou, ela desconectou, ela passa a viver outro estado. A pessoa que está em um estado de dificuldade, de barreiras, de problemas, enfim, ela está dentro de um estado. Se ela desconecta desse estado, ela passa para um outro estado e a vida dela muda completamente. Então, reflita sobre isso, volte esse vídeo de novo e comece a analisar em que estado você está operando nesse momento na sua vida, ou que você já vem operando há algum tempo. E qual é a vida que você quer viver? E comece a cada vez mais entrar nesse estado. As coisas não acontecem radicalmente de um dia para o outro, mas com a persistência, com a perseverança, você muda totalmente a sua direção de vida em pouco tempo. E de acordo com isso, cada vez mais você vai marchando para essa direção. Porém, se você não fizer uma mudança, não começar pelo menos a mudança, você vai continuar repetindo aquilo que você já vem fazendo há meses, há anos. Então reflita sobre isso. Simbolicamente, nós já estamos em um final de ano, dando início a um novo ano. Você já desenhou o que você deseja viver o próximo ano? Se você já desenhou, você tem que cada vez mais entrar nesse estado, de todas as formas, em níveis mentais, em nível mental, entrar no espírito, já falei sobre isso aqui, em um vídeo há algum tempo atrás aí, que é a série O Sentimento é o Segredo. Entrar no espírito do estado desejado, cada vez mais e mais entrar nesse estado
E mais você vai assumindo esses estados, mais a sua vida vai se transformando e você vai acreditando e você vai se transformando. Fazendo um resumo aqui. No primeiro vídeo eu falei, faça o que você ama, que a sua vida se torna cada vez mais fácil. No segundo falei sobre as convicções e agora eu falei sobre estados. Convicção e estados são muito parecidos, mas um é uma coisa muito sutil de convencimento a respeito de algo. E estados, você tem uma escolha muito racional de escolher os estados que você quer operar. E de acordo com esses estados vai nascer a convicção. Ok? Bom, reveja de novo esse vídeo. Como eu disse, reveja a série. Porque quanto mais você vê, mais vai caindo as fichas. Mais você vai tendo consciência do que está acontecendo na sua vida. E como que você pode fazer as mudanças. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.